Olá, aqui é o João Vitor. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de Química do Enem 2015 PPL que trata de separação de misturas. Então vamos para a leitura do enunciado. O quadro apresenta a composição do petróleo. E aí você tem um quadro com a fração, o tamanho das moléculas, a faixa de ebulição e os usos. E o comando é: para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é filtração, destilação, decantação, precipitação ou centrifugação. Então, nesse caso, a gente está querendo separar os constituintes do petróleo para produzir a gasolina. Uma boa dica que ele nos deu aí está na coluna que ele fala da faixa de ebulição. Então, a faixa de ebulição é a temperatura de ebulição com que aquela fração ali é separada, com que ela vai para o estado gasoso, né? Ela entra em ebulição e aí você consegue separar. Então, é usando essa diferença de temperaturas, de faixas de temperaturas de ebulição, é que a gente consegue separar esses componentes utilizando uma destilação. Mais especificadamente, uma destilação fracionada. Porque a gente pode aquecer essa mistura e fazê-la passar por uma torre, uma coluna de fracionamento. Então, os mais voláteis aqui, as frações menores, que são mais voláteis e tal, vão ter mais energia para vencer essa torre de fracionamento e vão ser separadas e vão atingir alturas maiores nessa coluna. Corresponde aí à fração do gás, moléculas pequenininhas. E aí, e assim por diante, os menos voláteis que isso vão sair numa fração de menor energia aqui, porque eles não conseguem vencer toda a coluna de fracionamento. E aí, como essas frações têm diferentes energias, diferentes faixas de ebulição, elas vão ser separadas por uma destilação. Esse é o processo de destilação fracionada. E é o que se usa para se separar os componentes do petróleo. Não dá para se usar, por exemplo, algumas opções da alternativa. Filtração. A filtração não funciona porque aí você vai estar separando o líquido do sólido, mas ainda assim você tem muito sólido e dentro do líquido vários tipos de líquido. Então não funciona tão bem. Por exemplo, a fração da gasolina e a fração do querosene são líquidas. Então se você filtrar, você vai passar junto essas duas coisas e aí você não vai estar separando a gasolina. Uma decantação ou precipitação também não vai funcionar tão bem, porque você tem muitas fases e essas fases são muito solúveis entre si. Isso daqui está tudo misturado, não é uma mistura heterogênea, clara, como água e óleo, em que você deixar decantar, eles vão se separar. Aquilo ali não vai acontecer com o petróleo, então não tem jeito de separar a gasolina através disso. E uma centrifugação também não é lá muito eficiente. A forma mais eficiente, industrialmente inclusive, de fazer isso é aquecer essa mistura e as frações mais voláteis vão sair em primeiro, vão subir mais nessa torre de fracionamento, as menos voláteis vão sair por último. Então a alternativa correta é a alternativa B, que trata de destilação. Só lembre-se que essa destilação feita para o petróleo é uma destilação do tipo fracionada, que não tem aí na alternativa, mas deveria ter. Porque você tem essa torre de fracionamento para separar as fases, para separar os compostos que têm ali temperaturas de ebulição próximas. Mas uma destilação simples funcionaria também, mas não tão eficientemente. Então essa é uma questão de separação de misturas do Enem 2015 PPL e é assim que se faz essa questão.